Boa noite, pessoal. Boa noite, Nélide. Boa noite, professor Guilherme. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula ao vivo de gestão de serviços em TI. Vamos para os recadinhos rápido. Nós estamos com a atividade 2 e 3 e a atividade do mapa, e estão dentro do prazo. O que vocês tiverem dúvida, pode contar com a gente ali no Fale com o Mediador, tirar as suas dúvidas, nós estamos ali para vos ajudar. Também não podemos esquecer, iniciou ontem o agendamento de provas. Um prazo para vocês fazerem agendamento das suas provas, o período que vocês vão querer realizá-las. Então, vai lá, faz o agendamento, porque depois vocês perdem esse prazo, não conseguem fazer a prova no tempo certo. Aí precisa fazer uma solicitação refazer a prova. Pessoal, vou deixar vocês agora com o Guilherme. Eu e a professora Nelly vamos estar nos bastidores aqui. O que vocês tiverem de dúvidas, podem comunicar com a gente no chat. E, Guilherme, uma boa noite e uma boa aula para nós. Boa noite, professor Everton, professora Nélide. Bom estar com vocês novamente. Boa noite, Edmar. Vamos lá, chegamos então na nossa quarta aula de gestão de serviços de TI, né? A última aula programada aí dessa nossa disciplina, última aula ao vivo, né? E a gente vai aproveitar essa aula não só para fechar os últimos assuntos referentes à própria matéria, né? Ao próprio assunto que a gente já vem trabalhando, mas também para a gente tentar dar uma recapitulada no sentido de fazer a amarração de todos esses assuntos. Esses conceitos, eles são muito bem entrelaçados, né? Eles são muito bem vinculados entre eles, então é essencial que a gente consiga ter essa visão de unicidade, né? Essa visão de que todo esse conteúdo promove para um provimento de serviço não só padronizado, mas também com qualidade e com melhoria contínua, que inclusive é um dos assuntos principais aí que vamos tratar na aula de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui os slides dessa quarta e última aula, onde nós vamos abordar a parte de melhoria contínua e de ITIL. Então, para introduzir nossa discussão aí, os serviços de TI devem continuamente ser alinhados e principalmente integrados às necessidades do negócio, que são dinâmicas por natureza, através da identificação e da implementação de ações de melhoria para o suporte aos processos de negócio. Pessoal, como um grande motivador assim, para a gente falar em processos de melhoria, é a gente entender que a tecnologia ela é aceleradamente mutável. Diferente de outras áreas, né? De repente, se você olhar para uma área um pouco mais tradicional, né? Lógico, por exemplo, você vai falar em cálculo estrutural. Tudo bem que cálculo estrutural, engenharia civil, alguns materiais aí eles começaram a incorporar na construção civil, mudaram alguma coisa, mas basicamente o conceito é o mesmo, né? Você fala em cálculo estrutural, a base fundamental é a mesma aí há, sei lá, dezenas de anos. Então, assim, há muitos anos vem seguido dessa forma. O próprio direito, né? Tem assim, as evoluções acontecem, não são disciplinas estáticas, mas tem uma cadência para isso acontecer. Na tecnologia, na informática, a gente não pode se dar esse luxo. A gente não pode achar que os nossos conhecimentos vão perdurar durante muitos e muitos e muitos anos, porque se a gente não se atualizar continuamente, a gente fica obsoleto e a gente passa a tomar conta de nada. Eu sempre cito um grande amigo meu, que ele, numa determinada época, ele era um analista de sistemas especializado numa determinada linguagem e estava no hype da onda, assim, né? Muitas ofertas, muitas contratações e salários ótimos. Com as mudanças de tecnologia, os especialistas naquela linguagem foram ficando cada vez mais escassos, o que fez com que a hora dele ficasse cada vez mais cara, até que chegou num dado momento que todo mundo já tinha migrado e já tinha feito suas atualizações tecnológicas e ele simplesmente estava ali ele se viu, né, no meio de um mercado que já não tinha portas ali para serem abertas. E aí você tem que
né, revisitar toda aquela ideia de você se reconstruir. Isso aí leva um tempo, até para você se realocar no mercado, isso vai levar um tempo. Então, a melhor dinâmica nossa é a gente estar continuamente se entendendo do que está acontecendo no mundo e caminhando no sentido de aprender, de conhecer, de lidar com essas novas coisas. E por que a gente está falando dessa questão de você estar se alinhando cada vez mais com os aspectos e com as evoluções tecnológicas? Porque quando você tem um serviço de tecnologia da informação implantado em uma organização, a ideia de continuidade, né, de evolução, também segue os mesmos padrões. A empresa ela muda continuamente, ela está ali a todo momento se adequando aos novos cenários. Cenários esses que muitas das vezes são previsíveis e muitas das vezes não são previsíveis. Vou dar um exemplo clássico aqui, inclusive com gestão de serviços de TI. A Petrobras, empresa que eu trabalho, né? A gente chegou a fazer alguns experimentos de teletrabalho. O modelo estava sendo estudado pela companhia. Isso não era um modelo que estava implantado. A gente não tinha, não só a gente não tinha pessoas em teletrabalho, assim, em grande quantidade, ou seja, numa empresa com 70 mil empregados próprios, você tinha, sei lá, menos de 1% aí fazendo experimento de teletrabalho, ou seja, quase que insignificante. A gente não tinha infraestrutura para isso escalado, obviamente, porque a gente não tinha essa necessidade, a gente focou muito na nossa arquitetura on-premise, né, nossa arquitetura local, para dar suporte para os usuários que eram locais. Só que, de repente, aconteceu uma coisa que ninguém previu, que foi a pandemia de 2020. Né, a pandemia do Covid-19, né, 19 para outros países, no Brasil chegou em 2020. Quando foi decretado, né, ou quando a gente se viu no estado pandêmico e viu a necessidade de isolamento, o teletrabalho não era mais uma coisa a ser estudada, era uma obrigação. Ou era isso, a empresa fechava as portas, porque não tinha o que fazer, porque não tinha como colocar o pessoal lá. Como é que vai manter a operação de uma empresa desse tamanho sem as pessoas estarem trabalhando? Então, teve que se adequar. E aí, rapidamente, ela conseguiu se colocar. Ela já tinha alguns modelos que favoreceram fortemente, né, os modelos de contratação de equipamento, contratos mais novos que já estavam prevendo, olha só, é igual eu te falo, questão do preparo. Estava prevendo não a pandemia, mas uma necessidade maior de dispositivos móveis. O que aconteceu é que quando veio isso, a gente já conseguiu de cara atender 60%, 70%, e aí numa segunda onda terminou de atender o restante dos usuários e fazer com que todos pudessem ficar em casa, em segurança, e o trabalho continuasse fluindo. Então, esse tipo de situação é uma situação não prevista, mas muitas das vezes a empresa sinaliza para onde está indo. A empresa sinaliza um novo negócio, olha, vamos abrir a gente pretende, vamos supor, você trabalha numa empresa brasileira, e aí o planejamento estratégico dela é que em 2028 ela tenha a sua primeira sede nos Estados Unidos. Cara, minimamente, se o plano estratégico da empresa é que em 2028 tem uma sede nos Estados Unidos, você já vai começar a pensar em quê? Uma sede no exterior, data center, conectividade, que tipo de serviço que eu vou usar. Você já consegue se programar. Ah, mas é só daqui a 3 anos. Cara, 3 anos passa sim, mas a gente vai se preparando. Então, esse alinhamento contínuo é essencial. Se a gente não busca fazer com que a tecnologia da informação, esse setor de TI, se alinhe constantemente com as necessidades do negócio, a gente vai ficando a mesma coisa, a gente vai ficando no ostracismo, a gente vai ficando para trás até que a hora que a gente pode ser substituído por outra linha de serviço que vai fazer o que a gente não está fazendo, cumprir aquele papel que a gente não está cumprindo. Então, por isso que essa necessidade tem que ser atenta e a gente tem que estar constantemente visitando isso daí. Em paralelo a isso, né, não só no sentido da gente vislumbrar novas oportunidades, mas também com visão de melhoria, a gente foca sempre no que a gente chama de melhoria contínua, de serviço e de qualquer outra coisa. O que é isso? É a gente estar buscando ser melhor a cada dia. Porque não é só fazer, é fazer e fazer sempre melhor, mais rápido, mais eficiente, com menor custo, com um melhor retorno. Isso é contínuo. Pessoal, nós seres humanos,
a gente tem uma capacidade adaptativa incrível, fantástica. E talvez por isso que nós ainda existimos como espécies, né? Porque a gente passa por diferentes situações e condições na história da humanidade e a gente permanece aí vivos, lutando, né? E continuando, por conta dessa capacidade nossa de adaptação. No entanto, ao mesmo tempo que a gente entende, né? E se adapta rapidamente às coisas, a gente rapidamente também se cansa das mesmas coisas. O que fez com que as nossas primeiras sociedades, né, os primeiros povos, né, da nossa raça humana eram nômades, né, ou seja, tinham essa necessidade contínua de estar se movendo, se mudando, né, até que veio a questão, né, de primeiros estabelecimentos, né, de cabanas, né, de construções, fez com que eles começassem a se assentar, mas o que eles tiveram que fazer? Começar a inovar na questão do plantio, na questão da pecuária, inovar em outros aspectos, ou seja, a mudança continuava acontecendo. Só que eles pararam de mudar fisicamente para começar a mudar seu modo de operação. E a sociedade foi evoluindo, por isso que a gente chegou até aqui. A gente chegou aqui em virtude de processos de melhoria contínua que aconteceram no passado. Porque se não tivesse essas melhorias, a gente ainda estava usando pedra para cortar a fruta. A gente ainda não tinha evoluído, não tinha feito a roda, não tinha feito, descoberto fogo, enfim, não tinha evoluído em nada. Então isso é uma necessidade quase humana, e isso faz com que os nossos usuários eles tenham um grau de exigência no mesmo padrão. Os nossos usuários, com coisas que são repetitivas, estagnadas e congeladas no tempo, tende a ter uma visão um tanto quanto, né, repele um pouco, né, essa questão dessa visão, né, não é uma visão aceitável. Então, esse é um ponto muito importante. Assegurar a necessidade de ações de melhorias e intervir e identificar ações corretivas. Cara, sempre vai ter alguma coisa errada, sempre vai ter uma peça desencaixada, sempre vai ter alguma coisa fora do padrão que precise de uma revisitação, que precise de uma atenção, que precise de uma intervenção, para que assim ela possa voltar para o seu devido eixo. Isso é normal, assim. Eu estava conversando com um colega meu e a gente falando, né, da questão de tecnologia e tal, como é que funciona hoje. Hoje em dia, você, por exemplo, você compra um celular, quer dizer, um celular não, né? Qualquer dispositivo tecnológico hoje tem um tempo de vida útil aí de 2 anos. Mais do que isso, você já está no lucro. Por quê? Depois de 2 anos, ou ele começa a dar defeito, ou ele começa a ficar extremamente obsoleto, ou ele começa a parar de aceitar atualizações, ou ele vai parando de receber certas melhorias, e quando você vai ver, você está com um dispositivo que já não atende mais. Eu tenho um computador que eu comprei em 2016. Comprei em 2016. Eu fui a San Diego, na Califórnia, dar uma palestra de um assunto num evento Enterprise Data World, um evento sobre dados, informações, e eu aproveitei a oportunidade e falei, vou comprar um notebook para mim. E comprei. Comprei um notebook muito bom e tal, trouxe. E vou falar uma coisa para você. Eu tenho esse notebook até, lógico que não é o único que eu tenho, que, né? Eu tive que renovar um pouco essa frota, né? Mas eu tenho esse notebook funcionando até hoje. Então, aí em 10 anos, né? 9 anos, em 9 anos que eu tenho esse notebook, eu nunca precisei formatar ele, nunca precisei mandar para reparo porque deixou de funcionar alguma coisa, nunca. Funciona perfeitamente bem há 9 anos. Só que tem uma questão. O sistema operacional mais moderno não foi atualizado, né? A versão mais moderna não foi atualizada. Os softwares começaram a ficar tão grandes que o disco que eu tinha comprado na época, hoje já não comporta mais os softwares.
Então, eu comecei a ter que escolher os produtos que eu ia usar naquele notebook. Então, hoje ele é um notebook que eu acabo com tarefas mais simples, porque ele não, né, não vai ter espaço para grandes recursos, apesar de estar funcional. Aí você fala assim, ué, então não basta estar funcional, ele tem que evoluir junto, porque a tecnologia está evoluindo. Às vezes a gente se ilude que o serviço que a gente presta na TI é um serviço que já está funcionando. Poxa, já roda assim há muito tempo, eu faço dessa forma há muitos anos. Não faz sentido eu ficar procurando problema para resolver. Não, faz todo sentido. Porque você precisa estar sempre melhorando, você precisa estar sempre revisitando. Faz parte do processo, né? Nunca a gente vai ter um processo 100%. E detalhe, existem, mas tem processos de melhoria que acabam sendo piorias. Acontece. Tem hora que você pega uma versão nova de um produto aí, é pior do que a anterior. Mas isso também é um aprendizado, é um caminho que você sabe que você não vai trilhar na próxima melhoria. Entende? Então sempre dá para você se adaptar, sempre dá para você se adequar. Qual seria um modelo que a gente poderia trabalhar para vislumbrar essa questão da melhoria? Primeiro de tudo, qual a visão? Né? Ou seja, o que se pretende? A gente precisa se atualizar quanto a isso. Porque enfim, como eu trabalho com produtos em geral de software, que muitas das vezes é desenvolvido internamente ali na Petrobras, às vezes você pega um produto, assim, você pega um software que foi feito há muito tempo atrás e olha um monte de coisa que você olha assim meio torto, né? E com o tempo, né, as primeiras vezes que eu via isso acontecendo, eu já começava a falar assim, caraca, quem foi o sujeito que fez um negócio desse? Esse cara não sabia nada, olha que lambança que ele fez, pelo amor de Deus, como é que o sujeito faz um negócio desse? E a minha crítica era quase que instantânea, assim, eu criticava diretamente, inclusive achando que a pessoa que fez aquilo era um profissional desqualificado. No entanto, eu fui amadurecendo, né? Eu fui aprendendo na carreira, eu fui aprendendo na profissão, e eu comecei a perceber que muitas das vezes a gente toma determinadas ações que são ações que dizem respeito àquele contexto específico. Pode não ser a melhor situação, pode não ser o adequado, pode não ser o ideal, mas era o que era possível ser feito naquele momento. E você começa a mudar a visão de como as coisas se desdobram a partir disso. Vou contar um caso interessante. Eu fui envolvido num projeto de implantação de uma ferramenta que a Petrobras havia adquirido. E aí, quando eu fui chamado nesse processo de implantação, eu olhei e tinha uma questão de integração para ser resolvida, integração de dados. Eu falei assim, bem, a gente vai integrar então dessa forma. E especifiquei o jeito que deveria ser integrado. Aí o pessoal da contratada, né, o pessoal dono das ferramentas, né, que era uma empresa indiana, os indianos chegaram para mim e falaram assim, negativo, não vamos fazer assim não. Não vamos porque no contrato com a Petrobras está especificado diferente. Eu falei, opa, volta, para aí, rebobina a fita, vamos analisar esse negócio com calma. E eu fui checar essa informação. E realmente, o contrato da Petrobras não previa aquele modelo de integração. Previa outro modelo, que era muito ruim. Eu falei, caramba, como é que eu vou me livrar disso? Resumo, eu consegui uma alternativa meio termo que não feria o contrato, daria um pouco mais de trabalho para o pessoal da contratada, daria muito trabalho para mim, mas arquiteturalmente era uma forma de ficar menos feio, vou chamar assim. E foi a proposta que eu submeti e depois de muita negociação, porque a empresa não queria absorver, a empresa que estava vendendo a ferramenta não queria absorver o serviço extra, mas no fundo, depois de muita negociação, eles aceitaram e a gente conseguiu fazer dessa forma. Só que aí teve um detalhe. Em reuniões futuras, gente da própria Petrobras viu a solução de integração e vieram me questionar sobre a solução de integração. Do tipo assim, caramba, por que você fez desse jeito, cara? Não faz sentido. Por que você não fez do outro jeito? Que é melhor? Aí eu tinha que ir lá contar minha historinha triste toda de novo. Então, concordo, realmente, o melhor jeito é dessa outra forma. Foi o jeito que eu propus, mas o contrato não te permite, então a gente conseguiu uma solução de contorno.
nessa situação específica, blá, 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 blá. E eu tive que ajoelhar o milho e contar essa historinha triste algumas vezes para as pessoas entenderem que não foi incompetência da minha parte, mas foi o que eu consegui fazer com as ferramentas que foram me dadas. Então, uma coisa que é importante no modelo de gestão de serviço é você revisitar a própria pergunta motivadora de tudo. Porque quando você fala em ajustar, em adequar a gestão de serviços ao alinhamento estratégico da companhia, você precisa saber a direção que a empresa está indo. Você tem que saber qual música que a empresa quer tocar, para você entrar na mesma banda. Porque senão você vai estar tocando forró enquanto a empresa está tocando pagode. Vocês estão em sintonias completamente diferentes. Então, primeiro de tudo, qual é a visão? É rebobinar a fita sim. Ah, mas a gente já definiu isso. Não, mas continua sendo essa visão? Vocês continuam com esse objetivo? Porque tem empresa que muda a visão de 2 em 2 anos. Cada 2 anos muda. Porque o mercado muda, a dinâmica muda, muda tudo. A Petrobras é uma empresa, por exemplo, que a gente fala, é um transatlântico para mudar e tal, não sei o quê. Não, a Petrobras tem que ser muito dinâmica, porque ela trabalha com o mercado de petróleo. Hoje tem petróleo, amanhã não tem. Você acha uma reserva hoje, quanto tempo essa reserva vai durar? Vai durar 4 anos. Tá bom, esse ano é um cenário. Ano que vem já é um cenário diferente. No terceiro ano, o óleo está acabando. Você já tem. São 3 planejamentos completamente diferentes. Então, sim, constantemente a Petrobras revisita seus objetivos. Né? Então, as empresas são assim que funcionam. Constantemente, elas se reavaliam. E aí, como TI, a gente tem que olhar para a empresa e falar assim, tá, mas e aí? Para onde você está olhando agora? Qual a sua visão? Aonde você pretende chegar? Beleza. Não, agora você quer chegar aqui. Ok, atualizamos a visão. Agora, a partir disso, sabendo aonde a empresa quer chegar, qual é a nova visão, você pergunta, aonde nós estamos? Ou seja, o que eu tenho hoje? Que tipo de suporte eu ofereço para a empresa para alcançar esse objetivo que ela está traçando? O que eu colaboro com isso? O que está faltando? E aonde queremos chegar? Ou seja, como que eu vou me preparar para conseguir mudar do status que eu estou hoje para o status que eu deveria estar, de forma a fazer com que a empresa atinja o seu objetivo de forma mais rápida, mais eficiente, mais assertiva. E aí vem outra pergunta. Tá, agora como que a gente chega lá? O que eu preciso fazer? Quais são as minhas frentes de trabalho? Quais são os meus objetos de serviço? O que eu preciso efetivamente trabalhar? Aí até a hora que... E aí, chegamos? Conseguimos? Realizamos? Entregamos a infraestrutura e o suporte necessário para exercício dessa atividade ou para cumprimento dessa visão? Tá, agora como que eu mantenho isso? Uma vez isso aí acho que está disponível no Netflix, sei lá, deve estar em algum streaming, acho que é Netflix. Se não for Prime, sei lá, whatever. É um streaming da vida aí. O Stallone falando uma frase que me chamou a atenção, que foi o seguinte: o problema não é chegar no topo, é se manter. E aí ele começou a fazer uma analogia, falando o seguinte: olha, você vai escalar o Everest, vai escalar o monte, você vai enfrentar dificuldades, mas você está ali no desafio, você está se superando, você está, né? Mas quando você chega lá em cima, no topo do monte, ele falou, o topo, o ar é difícil de puxar, você tem menos oxigênio, é sozinho, porque muitas das vezes você chega no topo, você olha para o lado, às vezes não tem mais ninguém ali com você, porque você está no topo, né? Você está ali sozinho, foi onde você alcançou. Então tem várias problemáticas em estar no topo. No esporte a gente vê isso a todo tempo. Né? O difícil não é você chegar em primeiro, é você se manter. Né? Quando você está numa corrida, não é você alcançar a primeira posição, é você se manter na primeira posição. E aí a gente reflete isso em relação aos serviços. Assim, tivemos todo um esforço para chegar lá. E chegamos lá. E agora, como é que eu mantenho? Como é que eu me mantenho como estrutura de serviço de TI? Né? Isso é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E aí a gente faz
um ciclo que é quase um PDCA, né? Quase um plano do Check and Act, né? Que é o famoso ciclo de melhoria contínua. Você primeiro define o que você deveria medir, o que você pode medir, coleta os dados, processa essa informação, analisa essa informação, apresenta e usa essa informação, sumariza, organiza, vê quais são as ações corretivas que precisam ser tomadas e aí volta novamente no processo de identificar a visão estratégica da companhia. Então, isso é um ciclo contínuo. A todo momento, você vai estar vendo aonde a empresa quer chegar, como que você vai chegar lá, o que você precisa fazer, quais são os materiais que você precisa atuar, como que você vai coletar essas informações, como é que você vai se projetar, como é que você vai se desenhar, realizar as melhorias, avaliar, revisitar. E isso é ciclo contínuo. Isso aí é um processo que vai acontecer ciclicamente. E ele é para ser ciclo. Ele foi feito para ser cíclico, porque a melhoria tem que ser contínua. Você não pode sentar e falar, bem, agora que eu cheguei lá, pronto, consegui. Experimenta fazer isso com um time de futebol, para quem gosta de futebol, né? Experimenta ser campeão de um título importante, ficar sem treinar, porque você já foi campeão, e espera a próxima partida sem treinar, sem nada, sem nenhum preparo, e vai para a próxima partida com a simples alegação de que você vai ganhar porque você é o atual campeão. Vê se essa argumentação vai funcionar, né? Se isso não for combinado com outro time, você tem que ganhar, fatalmente você vai perder, porque não se preparou. No futebol, eu gosto, não sou... Eu gosto muito, assim, né, acompanho pouco, mas eu gosto bastante do esporte, mas eu acompanho não tanto quanto muita gente faz, mas tem um negócio muito interessante que acontece no futebol, que é assim, vamos supor, você tem um time que está disputando 2 competições, e ele chega no final de uma competição muito importante. E aí, para você jogar essa final muito importante, o técnico vai e poupa os jogadores da outra competição, ou seja, deixa eles sem jogar para eles ficarem prontos para essa partida muito importante. Mas a falta de jogo, a falta de treino, a falta de cadência faz com que eles cheguem nesse jogo, de repente, com uma condição física ou com condição técnica pior. Porque pararam, porque não continuaram se exigindo. E aí vem os problemas derivados a isso. Isso já aconteceu muitas vezes, isso não é raro de se acontecer, pelo contrário, é até muito comum, de você ver esse tipo de situação se repetindo no futebol, no basquete, qualquer esporte. Porque simplesmente para de fazer, e aí quando para, esperando a oportunidade, né, melhor, né, acaba que vai de forma despreparada. Então, embora, né, esse processo, né, ele vise, né, ele tenha como start point a visão, a estratégia, uma coisa que a gente percebe que é fundamental num processo de melhoria é o que a gente chama de métricas, é a medição. Eu costumo brincar com o pessoal e comentar, na verdade, né, que você não gerencia o que você não mede. Ponto. Se você for tentar fazer qualquer plano de gestão sobre qualquer coisa, a primeira coisa que você vai fazer é anotar os eventos. Primeira coisa, experimenta fazer um plano de emagrecimento. Primeira coisa que vão te perguntar é quais são seus hábitos alimentares. Primeira coisa é revisitar o que você faz. Tem médico, tem nutricionista que manda você fazer um diário. Anotar toda hora que você comeu alguma coisa, que você tomou alguma coisa, você anotar no caderninho. Tem gente que fica até com vergonha, né? Depois da quarta, quinta anotação errada, olha assim, ih, rapaz, acho melhor dar uma escondida aqui. Mas, enfim, é uma forma de você perceber. Vai fazer um trabalho de, sei lá, de coaching financeiro. Anotar as despesas, anotar as receitas, anotar. E aí, mais uma vez, como é que você propõe um processo, uma melhoria de processo, sem saber medir esse processo? Até para saber se ele está bom ou está ruim.
Você tem que ter uma métrica, tem que ter uma medição. Então, sim, a medição ela vive como parte desse processo. Tanto é que você vai ali, ó, no passo 1, você já define o que você vai medir, define o que você pode medir, coleta os dados, processa, analisa, cruza essas medições, né? Tira suas conclusões e por aí vai. Ou seja, então é um passo importante que você dá dentro desse processo de melhoria contínua. A coleta, né? A coleta é justamente você capturar, né, esses diferentes dados que vão ser usados para as medições, para as análises, para enxergar o contexto. Assim como o processamento é uma forma de você entender desse conjunto de dados que tipo de informação ele pode trazer para você. Porque tem essa questão também. O dado cru diz uma coisa, informação muitas das vezes é outra. Por quê? Porque o dado cru ele só te dá um número. Por exemplo, sei lá, 7. Vou falar só esse número, 7. O que vocês pensam? Talvez vocês vão pensar em 7 passos da melhoria, que é o slide que eu estou falando aqui agora. Mas se eu falar só 7, você pensa em quê? Difícil. Agora, 7-1, já começou a mudar o contexto. 7-1, essa forma de se colocar a frase, normalmente se refere a algum esporte, a um placar de algum esporte. E aí, sendo um placar histórico, e com o impacto que teve no nosso país, muitas pessoas facilmente chegam, somente com a informação de 7-1, ele consegue chegar no jogo de Brasil e Alemanha no final da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. Então perceba que, com o devido contexto, você consegue extrair informações. Agora, dado solto não te entrega nada. Não te entrega nada. Simplesmente te deixa tanto sem informação quanto você já estava antes. Assim, eu até costumo dizer assim que o dado, às vezes, ele é como se fosse uma piscina. Uma piscina cheia de água. Água é vida. O ser humano não sobrevive sem água. Você consegue ficar vários dias sem se alimentar, mas você não fica muitos dias sem beber água. Nós somos, grande parte da nossa constituição física é água. Então, nós necessitamos de água para viver. Então, a água, na quantidade certa, é vida. Agora, se você cai numa piscina cheia de água, não sabe nadar, você vai morrer afogado. Mas para aí, água não é vida? Então, por que as pessoas, quando se afogam, não ficam mais vivas? Porque na medida errada, você vai ter resultados diferentes. O dado é ótimo, mas se você pega todo o dado do mundo e empurra em cima do cara, ele vai simplesmente se afogar naquele monte de dado, porque aquilo ali não está dizendo nada para ele. Misturou tudo, embolou tudo. Mas quando você processa esse dado, começa a dar um contexto para esse dado, começa a explicar da onde que ele vem, por que ele está ali, quando você começa a complementar e contextualizar esse dado, aí sim você começa a gerar valor. Você começa a retornar valor para esse processo. Depois você vai ter o processo de análise, né, das informações, né? Ou seja, vai tentar entender o que está descrito ali. O trabalho de cientista de dados hoje é um trabalho extremamente valoroso e extremamente bem remunerado, porque justamente o trabalho dele é olhar esse conjunto de dados e tentar explicar ele de alguma forma, entender ele de alguma forma, né? Isso é de extremo valor assim para o negócio. Então é uma etapa importante. A apresentação e utilização das informações, ou seja, alguém vai ter que usar para tomar as decisões, porque até então eu só estou arrumando a casa, estou preparando, estou definindo métrica, né? Estou encaixando ali os passos, né? Construindo aqui determinadas situações para que alguém possa consumir isso daí, para que aquilo possa de fato ser apresentado. E aí depois a gente volta para a implantação das melhorias e o ciclo continua. É um ciclo contínuo,
é um ciclo que tem que ser interminável. E quais são os objetivos do processo de melhoria? Identificação de oportunidades de melhoria dos serviços, dos processos e ferramentas. Melhoria. Identificar essas oportunidades, saber aonde você pode fazer melhor, aonde você pode, né, fazer de uma forma mais bem feita. Eu estava vendo, enfim, tem vários vídeos na internet aí de diferentes contextos, assim, uns até mais radicais, outros menos radicais, explicando justamente a questão da melhoria do processo. Pessoas que já estão naquele processo há muito tempo e conseguem uma destreza para realizar determinadas atividades que ficam expert no assunto, né? E assim, você fica abismado de ver como que aquele sujeito consegue fazer aquilo naquela velocidade, mas é um processo de melhoria. Né? Redução de custo, outro objetivo do processo de melhoria, reduzir custo. E olha só, pessoal, redução de custo não existe só quando a empresa está mal de dinheiro. Isso é uma ilusão também que as pessoas criam. O processo de redução de custo ele tem que ser contínuo. Você quer ver um exemplo interessante? Óbvio, né? Salvo as devidas proporções. Aqui estou dando uma experiência pessoal, não tem impacto, né, de uma significância, né, tão grande assim quanto um serviço de negócio. Mas, por exemplo, todo ano eu faço uma revisitação nas contas. Eu vejo o que eu estou pagando de conta, o que pode melhorar. E às vezes eu barateio R$10 numa conta telefônica, às vezes eu cancelo um streaming de R$20, R$30 por mês, e eu refaço essa revisitação e eu dou uma enxugada assim, nas coisas que eu tenho, que eu venho usando. E aí eu vou fazendo reflexões sobre aquilo. Falei assim, cara, por que eu pago isso, né? Por que eu tô pagando esse negócio? Né? Não uso, né? Não... E uma pergunta mais chata ainda, por que eu não parei de pagar? Muitas das vezes por acomodação. E aí a redução de custo, quando você faz isso parte, né, do seu dia a dia, você consegue identificar esses pontos e ir melhorando, e ir reduzindo. Porque não é redução de custo para sobrar dinheiro, é para você aplicar aquele dinheiro em coisas com mais valor. É você descontinuar um negócio que não está dando retorno nenhum para um negócio que está dando retorno. Isso tudo faz muita diferença, né? Revisão contínua dos serviços para garantir que eles permaneçam correspondendo aos requisitos do negócio. Exatamente, melhoria contínua é para isso. Para compreender o fato, de fato, que deve ser medido e por que medir, definindo de maneira criteriosa o resultado esperado. Cara, é exatamente isso. Assim, você precisa de parâmetros previamente estabelecidos. Uma coisa interessante que você às vezes vê acontecendo é assim, por exemplo, eu preciso emagrecer. Ok, você vai perder quantos quilos? Olha, eu vi que o pessoal na internet está falando que seca 3 quilos em um mês e é top. Cara, 3 quilos num mês para um sujeito que já é magro, é bem difícil. 3 quilos para uma pessoa que está muito acima do peso, cara, é mole. Você ficar sem beber água, acho que já perde 3 quilos, assim, perde muito mais rápido. Tem muito mais coisas erradas ali. Então, você revisitar isso, né, você continuamente avaliar, medir, analisar com critérios, você melhorar esse fluxo continuamente, é um ponto super positivo aí que pode ser dado em relação a processos de melhoria. E as métricas? Bem, as métricas podem ser de tecnologia, ligada a componentes, aplicações, né? Disponibilidade, desempenho, coisas efetivamente técnicas, né? Ou seja, coisas vinculadas mesmo à tecnologia. Então, isso é uma métrica interessante. O de processo, né? Vai avaliar as etapas do processo, os fatores críticos de sucesso, o custo de cada etapa, qual é o caminho crítico, quais são os elementos-chave, sabe? São coisas que são essenciais para a execução daquilo. E um detalhe importante é o seguinte: quando você tem um processo ruim,
Você pode ter a melhor ferramenta, você não vai desenvolver na mesma velocidade. E vice-versa. Não adianta também você ter um processo assim, ultra mega e com ferramentas que não atendam a sua necessidade do processo. Métricas de serviço, né, apresentam o resultado do serviço fim a fim ou de ponta a ponta. Isso, inclusive, é um ponto que, assim, nesse modelo de terceirização que a gente tem visto aí continuamente, a gente tem visto muita terceirização por serviço, por prestação de serviço. E isso é um ponto importante, assim, eu gosto de colocar isso na mesa, porque pode ser um modelo de contratação que vocês, de repente, encarem no futuro. Pode ser que isso chegue para vocês em algum momento, que é justamente esse modelo de contratação por serviço. E aí acontece que o resultado do serviço é o suficiente para a medição. Muitas das vezes exigem que você faça um além, que você faça alguma coisa a mais que não necessariamente vai ser medido, né? E aquilo ali acaba criando um certo ruído. Então, as métricas de serviço, elas são muito bem definidas, o serviço tem que estar muito bem desenhado para justamente te permitir, né, esse tipo de medição. Então, pessoal, caminhando aí para os nossos últimos 9 minutos, vou fazer uma rápida revisão aqui, só para a gente lembrar dos principais tópicos que a gente conversou aqui na unidade. Então, vamos lá. A gente, na unidade 1, né, na primeira aula dessa disciplina, a gente falou sobre governança. O conceito de governar no sentido de todos indo na mesma direção, ou seja, fazer com que todos caminhem na mesma direção. Abrir os nossos olhos da importância e o posicionamento estratégico que gestão de serviços de TI acaba tendo em companhias. Porque, afinal de contas, você vai justamente com o restante das disciplinas governar e caminhar tudo aquilo em prol do objetivo estratégico da companhia, né, dos objetivos táticos, enfim, daquilo que a companhia efetivamente pretende executar. E fizemos uma rápida introdução ao ITIL, né? Falamos do ITIL, né, o framework, né, que na verdade é uma biblioteca de infraestrutura de TI, que acaba tendo uma grande base de conhecimento, né, desde a prestação de serviço efetivamente, como também condução de atividades técnicas. Então é um material bastante rico, assim, que trouxe para a gente bastante luz e bastante entendimento, né, nessa unidade 1. Na 2, a gente já falou em estratégia de serviço e desenho de serviço, ou seja, eu já estou começando a pensar em entregar os meus serviços. Então, eu pensando numa visão mais estratégica, o que efetivamente eu deveria fazer, né? Pensando numa visão mais do todo, de qual deveria ser a minha ação, e aí, a partir disso, eu desenho esse serviço. Ou seja, eu descrevo como é que vai ser esse serviço. Se vai ser um serviço de suporte, se vai ser um serviço de infraestrutura, se vai ser um serviço de monitoramento, se vai ser um serviço... Enfim, que tipo de serviço vai ser e o que a gente está projetando para esse serviço, ou seja, quais são os elementos que vão compor esse serviço. E depois a transição, né, que é quase um processo de implantação. A gente falou isso na unidade 3, né? A transição de serviços de TI. E muitas das vezes desencadeando num processo que às vezes é até um pouco delicado, que é o de operação. Em alguns lugares, a operação e o desenvolvimento não compartilham do mesmo ambiente. Porque justamente assim, a ideia de que é a continuidade, é um processo contínuo, né, de melhoria, de revisitação, né, e de adequação. Esse é um processo bem comum e bem natural. Então, a gente falou, né, de transição e operação de serviço na unidade 3, né? Falamos também da parte de gerenciamento de eventos, incidentes, problemas, acesso, ou seja, até para definir, né, o que é um incidente, o que é um problema, né, o que é um evento pontual, né? E para finalizar, né, a aula de hoje, a gente falou sobre melhoria contínua, né, modelos de melhoria contínua, ou seja, a ideia de que a gestão de serviços de TI ela tem que estar continuamente em processo de melhoria, continuamente em processo de adequação, né, revisitando a visão da empresa, revisitando os princípios estratégicos da empresa e se adequando cada vez mais a esses princípios, né, esse conjunto de
de definições, né? Então, acaba que esse processo, ele sendo cíclico, né, contínuo, faz com que essa melhoria nunca termine. Parece que a gente está sempre buscando novas coisas aí que a gente pode estar identificando, entendendo e atuando aí para melhorar cada vez mais esse tipo de serviço. Então é isso, falamos do ITIL, né, uma grande biblioteca de infraestrutura de TI, né, ou seja, o quanto o ITIL pode ajudar a gente nesse contexto, né, nessa organização, nessa arrumação e no desempenho, digamos assim, dessas atividades. Lembrando que o ITIL é um framework assim, que must have, você tem que ter isso no bolso, tem que ter isso na cabeça, porque não vai reinventar a roda. Tem várias coisas que já está pronto ali e a gente vai seguir conforme está descrito. Beleza? Pessoal, isso aqui é só um pouco mais do que a gente já vinha falando, né, dos processos de melhoria, mas finalizamos então a nossa disciplina. Tem 4 minutinhos aí para a gente poder exercitar a parte de perguntas, comentários, dúvidas, né? Vou até deixar aí a bola com o professor Everton e com a professora Nelly para tocar essa sessão aí de dúvidas e perguntas. Fique à vontade. Oi, e aí, pessoal? Mais uma vez finalizando mais uma aula ao vivo aí, a nossa quarta e última aula ao vivo. Os microfones foram liberados, as câmeras foram liberadas. Se quiserem interagir conosco aqui, estamos à disposição para tirar algumas dúvidas, responder, tirar qualquer questionamento que vocês tiverem. E vale lembrar também, só para complementar, é, nós estamos finalizando este módulo, então nós temos aí os prazos das atividades 2 e 3 e do mapa. Estamos finalizando esses prazos e também o agendamento de provas. Fiquem atentos para que vocês não percam esses prazos e dê tempo de concluir todas as atividades. Edmar, Rafael, Charles, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? O Rafael respondeu que não. Beleza. O importante é a gente levar para essa disciplina a importância que gestão de serviços de TI tem dentro de organizações, né? Ou seja, não é mais aquele setorzinho que fica lá escondido num canto, pelo contrário, tem processos, tem atividades que precisam ser monitoradas, melhoradas e alinhadas com os objetivos estratégicos da companhia. Ou seja, a visão agora é uma visão muito mais profissional do que o que a gente via há 20 anos atrás, que era uma coisa meio ad hoc, né? Uma coisa meio arranjada, né? Hoje em dia a coisa tomou um formato bem mais sério aí e bem mais responsável também. É isso aí, a parte da TI, de governança e gestão, antes era bem sem aparição, agora é interessante e importante, Isso aí, porque é o que mantém tudo nos trilhos. é isso aí. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estaremos ali no Fale com o Mediador. Podem nos chamar, nos questionar. Não esqueçam mais uma vez de agendarem a prova de vocês, o período que vocês quiserem. Eu aproveito o momento para agradecer ao professor Guilherme, que teve aí com a gente nessas 4 aulas ao vivo. Minha primeira vez fazendo uma mediação com o professor Guilherme, então, a primeira vez que eu conheci o professor Guilherme. Agradecer o apoio da Nelly, que teve aí junto conosco, nos apoiando nos bastidores. E, se Deus assim permitir, nós nos encontraremos em outros cursos. O Rafael, o Edmar, o Charles. Vamos sempre adquirir conhecimentos e estar junto com a Unicesumar. É isso aí. Verdade. Vai deixar saudade a aula, hein? Vai. Então, certo, professores. Se
Se vocês quiserem dar uma última palavrinha, né, já que é o nosso último encontro, Sim. né, professor Guilherme. Você está sem áudio agora, professor Guilherme. Acho que foi a Faz, bateria. faz a troca aqui do microfone. Foi um prazer imenso aí dividir esse espaço aí com vocês. Obrigado aí por todo o apoio, todo o suporte. Foi muito bom aí passar essas aulas aí conversando sobre um assunto tão interessante. Espero aí que todos tenham curtido. E é isso aí. Esperamos nos encontrar em outras disciplinas. Sim. Bom, muito obrigado. Nélide, tem alguma palavra? Somente agradecer a aula do professor Guilherme, agradecer a presença dos estudantes e principalmente a sua mediação, viu, Everton? E lembrando que qualquer dúvida a gente tá pelo Fale com o Mediador, tá bom? Ok. Valeu. Pessoal, tenham uma boa noite de estudos e nós estamos aí. Boa Obrigado. noite, pessoal. Até mais. Boa noite.